Muito bem, então vamos lá. Nós estamos começando esse mês, como eu falei, geralmente no mês de maio nós conversamos um pouco a respeito de algum tema relacionado a essa questão da família. E esse mês a gente quer conversar um pouco a respeito desse tema, família nossa de cada dia. Como é que o Evangelho ele pode responder às demandas das nossas famílias. Mas eu quero iniciar hoje, nós tivemos um momento de adoração muito maravilhoso, né? E eu quero iniciar hoje ainda a minha palavra com uma música, okay? Uma música lá da década de 80, que fala da família, certo? Então vamos ouvi-la. Acho que a primeira coisa que chama a atenção da gente nessa música é notar como as coisas mudaram. Não é? Não dá mais para cantar família, família, almoça junto todo dia. Quantos aqui almoçam juntos todo dia? Todo dia, todo dia. Almoço, a família toda consegue almoçar junto, todo dia. Família, família, família. Janta junto todo dia. Mudou bastante, né? Essa era uma realidade na década de 80, isso realmente acontecia. Nunca perde essa mania. O povo está sempre junto, comendo, juntos. Mas a música fala de algumas realidades que continuam fazendo parte da nossa família. Não é verdade? A minha esposa continua tendo medo de barata. A gente continua tendo que jogar inseticida pela casa toda. A gente continua tendo realidades que continuam fazendo parte da família. E algumas outras realidades, elas são mudadas à medida que o tempo passa e conforme a cultura vai assimilando as coisas de uma forma diferente em relação à realidade, à família. Hoje nós temos aí, no contexto da sociedade, uma série de famílias alternativas, diferentes daquelas que seria a família tradicional, do jeito que há tanto tempo a gente conhece, aqui no Ocidente, ok? Mas há algo também interessante nessa questão relacionado à família e à própria música, né, dos Titãs,
que é dos Titãs, viu, essa música, que é o fato de que, independentemente da cultura, independentemente da época, independentemente do lugar em que a gente viva, existem algumas demandas, existem algumas realidades, existem algumas crises que são comuns a toda a família. Toda família passa e toda família lida com essas coisas. E é sobre isso que a gente quer tratar nessa série. Sobre realidades que estão presentes em nossas vidas, em nossas famílias, não importando qual seja a nossa cultura, qual seja o tempo do nosso casamento, qual seja o tamanho da nossa família, se ela é pequena, se ela é muito grande, mas são realidades que estão presentes. Uma delas tem a ver com conflitos, ok? Levanta a mão aí. Quem nunca teve qualquer forma de conflito dentro da sua família? Levanta a mão. Rufo, não pode mentir. Conflitos são uma realidade. A grande expectativa de todos nós é que nós tenhamos famílias harmoniosas, nós tenhamos famílias que não tenham problemas, nós tenhamos famílias que deem bons exemplos, não é? Essa é a nossa grande expectativa. A gente poderia colocar assim, esse é o nosso ideal olímpico, não é? Mas entre o ideal e o real, há uma diferença muito grande. E para a gente ser honesto, todos nós, temos que admitir que vivemos realidades de conflitos dentro das nossas famílias. Às vezes são conflitos mais sérios, outras vezes são conflitos menos sérios, mas os conflitos existem. A realidade é que todos nós temos algum nível ou algum tipo de conflito nas nossas famílias. Às vezes o conflito acontece na família bem próxima, né, da gente, o cônjuge, com o pai com filho. Outras vezes o conflito se dá na família maior, né? Mas acaba atingindo a gente também, porque quando acontece qualquer coisa na nossa família, mesmo no âmbito maior, a gente sempre fica meio incomodado, não é verdade? Com aquilo, com aquela situação que está acontecendo. Outras vezes a gente tem desencontros e conflitos que não passam diretamente pela questão da família, ou de um membro da família com outro membro da família, mas são conflitos que envolvem a família com algum outro tipo de situação ou algum outro tipo de realidade. A questão, então, não é o conflito em si, ok? Conflitos sempre existiram, conflitos existem e conflitos sempre existirão. Não adianta nós acharmos que não. Essa é uma realidade que enquanto nós vivermos nessa presente ordem, né, nessa presente era má, nós vamos experimentar. A questão, portanto, é como nós lidamos com os conflitos que temos. Ok? A questão não é o conflito, porque o conflito existe e ele vai existir. A questão é como nós lidamos com os conflitos que nós temos. Como nós trabalhamos com isso. Então, nós vamos olhar para uma história que a Bíblia nos mostra sobre os conflitos existentes na vida da família do senhor Abraão e da dona Sara. Okay? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, ou ligar a sua Bíblia. Se ligar a sua Bíblia, lembre de colocar no VibraCal. Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, nós temos o início da narrativa bíblica da história da família de Abraão. E quando nós vamos lendo, eu quero que você abra a partir do capítulo 12, ok? Nós vamos dar uma passeada na vida de Abraão, tá certo? Eu não vou pregar no capítulo 12. Eu vou pregar do capítulo 12 até o capítulo 21, ok? Quem era Abraão? Abraão foi um sujeito que Deus chamou, que fazia parte de uma família rebelde contra Deus. Nós temos em Gênesis 11 o estabelecimento lá da Torre de Babel, e Deus então chega lá e confunde a língua do pessoal, e o pessoal se espalha por tudo quanto é lugar, e aí Deus vai até a família de Abraão, ok? E diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quem é essa família de Abraão? Quem é Terá, o pai de Abraão? Terá é um dos caras
que estava lá construindo Babel, que estava construindo a torre, ok? Ele é um deles. Então ele faz parte desse grupo de homens que se rebelaram contra Deus e que Deus então faz com que eles se espalhem para que a terra pudesse ser povoada. E aí Deus vai no meio de uma dessas famílias rebeladas e ele chama então alguém dessa família, ele chama Abraão e ele diz para Abraão sair dali, da terra dele, da casa da sua parentela, e ir para um lugar que Deus haveria de mostrar para Abraão. E aí começa a saga de Abraão, começa a saga da família de Abraão. O texto diz que Abraão sai e ele leva consigo a Sara. Nessa época ele não chamava Abraão, ele chamava Abrão, e Sara não chamava Sara, chamava Sarai. Ele pega a sua esposa Sarai e ele pega o seu sobrinho Ló. E aí já começam os conflitos. Por quê? Porque Deus disse para Abraão assim: sai da sua terra e do meio da sua parentela. Ele tinha que levar Sara? Tinha, era esposa dele. Ele tinha que levar Ló? Não, era sobrinho dele. Mas ele resolveu levar o Ló. Ok? Ele quer sair da sua terra, mas ele não quer sair do meio de toda a sua parentela. Ele fala: não, sozinho, né? Vamos levar o Ló comigo. E aí o Ló vai com ele. E os conflitos então na vida de Abraão começam. O primeiro conflito de Abraão, da família de Abraão, se dá justamente com Ló. Gênesis capítulo 13, se você olhar para a sua Bíblia, vira aí do capítulo 12, então agora para o capítulo 13, você vai ver que o primeiro conflito que Abraão tem na sua casa, na sua família, é com seu sobrinho Ló. Por quê? Porque Deus abençoa a vida de Abraão, e abençoando a vida de Abraão, ele consequentemente também abençoa a vida de Ló. E Abraão começa a se tornar um grande sheik. Ele começa a ter dinheiro, ele começa a ter terras, ele começa a ter rebanhos, e ele começa a vagar então pela terra com os seus rebanhos. Só que Ló começa também a crescer, Ló também começa a ter dinheiro, Ló também começa a ter rebanhos, e daqui a pouco os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão. Por causa do quê? Por causa do pasto. Não tem pasto para todas as ovelhas, não tem pasto para os dois rebanhos. E aí eles começam a discutir, eles começam a brigar entre si, e Abraão tem então o seu primeiro conflito com Ló. Mas os conflitos na vida de Abraão não param com Ló. À medida que Abraão vai vivendo, e à medida que Abraão vai andando e caminhando, um período da sua vida ele passa pelo Egito. E quando ele passa pelo Egito, ele está andando com Deus, ele está aprendendo a confiar em Deus, ok? Se você anda com Deus e você de vez em quando falha e dá umas escorregadas e tudo mais, lembre-se que Abraão é o pai da fé, ok? E ele também falha. Deus está trabalhando a fé de Abraão. E quando Abraão chega no Egito, a primeira vez, ele confia em Deus, mas ele não confia assim tanto. Então, Sara é muito bonita e ele tem medo de que os egípcios vão querer matá-lo, o imperador egípcio vai querer matá-lo para ficar com a esposa dele. Ele fala para Sara, que também era prima dele, meia-irmã dele, né, diz para ele: olha, se as pessoas perguntarem, diga que você é minha irmã, não fale que você é minha esposa. E aí o faraó então acha Sara muito bonita e resolve ficar com Sara. Leva Sara por harém dele. E Deus, né, que sabia que a Sara, coitada, estava pagando o pato aí no negócio, né? Por causa da covardia do Abraão, ele intervém nisso, fazendo com que o faraó tenha um sonho e saiba que Sara é esposa de Abraão. E então ele não possui Sara. E o Egito fica doente porque ele pegou Sara e levou Sara lá para o harém dele. E quando ele se dá conta disso, ele fica desesperado e ele chama Abraão, dá um pito em Abraão, né? Fala para ele: como é que você faz um negócio desse comigo? Olha aí, a minha terra doente, porque você não falou a verdade, e etc. E o Abraão vai embora, fala: vai embora do Egito, não quero você mais aqui, leva tudo que é seu. Mas para dar uma garantida de que as coisas iam se resolver, né, com Deus, ele manda Abraão embora e ele dá um monte de presentes para Abraão, o faraó. E entre os presentes que ele dá para Abraão, foi uma escrava chamada Agar. O faraó presenteou Sara com Agar. E aí então começa o segundo conflito na vida de Abraão, na família de Abraão. Porque Sara era estéril.
Mas Deus tinha dito para Abraão que ele iria gerar descendência. E a Sara, então, como vai passando o tempo e ela não engravida, ela tem uma brilhante ideia, que muito provavelmente ela tem aprendido lá no Egito. Né? Ela diz assim: tome a minha serva, Agar, e gere um filho seu com ela. E o Abraão não achou ruim a ideia, não. Ele gostou, né? Ele gostou, é um menino bobo. Né? Ele gostou da ideia e pegou Agar e teve uma relação com Agar, e Agar engravidou. Quando Agar engravidou, ela era uma escrava, ela viu que ela estava grávida, então ela começou a fazer fusquinha, né, com a Sara, né? Eu fico grávida, você não, né, e tal, né? E aí a Sara começou a ficar muito brava, e como a Sara era a ama, né, ela que era a dona, ela começou também a ferroar a Agar. Aí você imagina, né? Como é que o negócio era para o coitado do Abraão, né? Coitado não, porque também é. Então isso aí está em Atos, em Gênesis capítulo 16, ok? Você vai ter um conflito de Sara com Agar. Sara começa a ficar irritada com Agar e ela vai reclamar com Abraão, dizendo: ela fica fazendo gracinha aí comigo só porque ela ficou grávida e eu não fico grávida. Aí o Abraão fala: mas o que eu tenho com isso? Me deixa fora desse negócio, ela é tua serva, se vira com ela aí. Então a Sara começa a fustigar a Agar. O terceiro conflito na família de Abraão se dá, então, entre o filho de Agar e o filho de Sara. Porque Deus disse para Abraão que ele ia gerar uma descendência, mas a descendência que Deus iria trazer para Abraão não seria uma descendência através de Agar, seria uma descendência através de Sara. E Deus faz isso. Deus faz um milagre, e Sara, apesar de já idosa, e Abraão, apesar de já idoso, eles têm um filho que é o Isaquinho, ok? Que era o Risadinha. Pensa, gente. Ô, gente, quando você for botar nome no seu filho, você tem que pensar um pouco, entendeu? Porque o negócio é complicado. Tem esse tal de bullying, entendeu? Então, você tem que pensar, né? Olha o nome que a Sara bota no Isaac. Risada. Isaac significa isso, riso. Né? Imagina, aí o menino vai para a escola. Adivinha como é que a turma vai chamar ele? Né? Ah, o Risadinha chegou. Né? Aí passa lá todo mundo rindo, é que nem o Buto. Né? O Ismael começa a fazer bullying com o Isaac. E a Sara vê. Aí você já viu mãe? Né? Como é que é? Leoa, né? Mãe vê, né? Mãe vê fazer alguma coisa, filho, faz com a mãe, mas não faz com o filho não, né? A mãe até suporta, mas fazer com o filho, a mãe, né? Vira leoa, selvagem, né? A Sara vê o Ismael lá fazendo bullying com Isaac e fica doida da vida e chega para o Abraão e fala para ele: eu não quero o meu filho crescendo com o filho dessa escrava. Agora não era mais o filho de Abraão, era o filho dessa escrava, né? Antes, no começo era: faça um filho teu com ela. Agora virou o filho da escrava, não mais o filho de Abraão. Meu filho não vai crescer com ele. E aí Abraão tem um novo conflito estabelecido na sua vida. Veja, conflitos. Esses são os conflitos presentes na vida de Abraão. Como é que Abraão lida com esses conflitos? Como é que Abraão age diante de cada um desses conflitos? Ou como a família de Abraão age diante de cada um desses conflitos? Veja, em relação a Ló, Abraão age com separação. Abraão tenta resolver o conflito com Ló através da separação. Ele chama Ló, aí está registrado em Gênesis 13, 8 a 9. Ele chama Ló até ele e diz assim para Ló. Cadê meu verso 8? Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Então Abraão acha que ele vai resolver o conflito dele com Ló, dizendo o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, cada um segue o seu caminho. Aí a gente vive em paz.
Se você for lá para a direita, eu vou aqui para a esquerda. Se você vier aqui para a esquerda, eu vou lá para a direita. E aí está tudo tranquilo entre nós. Muitas vezes não é assim que a gente tenta resolver os nossos conflitos. Tudo bem, desde que eu não me encontre mais com aquela pessoa, desde que eu não a veja mais, desde que eu não cruze mais com ela, está tudo resolvido. Nós achamos, que está tudo resolvido. Aí é uma festa de família no Natal e a gente sabe que o primo vai. Aí nós não vamos, porque nós não queremos estar no mesmo lugar que o primo. Ou então o primo sabe que nós vamos, aí ele não vai. Porque é um para a esquerda e o outro para a direita. Como é que Abraão lida com o conflito em relação a Agar e Sara? Ele lida com indiferença. Olha só, indiferença para com Agar. No verso 6, capítulo 16, versículo 6, quando a Sara vai e responde para ele, que ela não suportava a Agar, porque a Agar estava lá fazendo gracinha com ela, só porque ela estava grávida, Abraão responde o seguinte: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Na hora de ouvir o conselho, a sugestão de Sara, para se deitar com Agar, e fazer um filho com Agar, ele não pensou duas vezes. Ele achou a ideia maravilhosa. Agar devia ser uma egípcia linda, devia ser uma morenaça, ok? E ele não pensou duas vezes. Mas agora, diante da situação que Agar estava vivendo, diante do conflito que Agar estava tendo com Sara, quem é Agar para Abraão? Ninguém. Agar não é ninguém. Ele diz: ela é tua serva, ela está nas tuas mãos, faça com ela aquilo que você quiser. Em outras palavras, eu não estou nem aí. Muitas vezes a gente tenta resolver os nossos conflitos assim também, nos fazendo indiferentes para com a situação, indiferentes para com a pessoa, indiferentes para com a realidade. Olha, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí é entre vocês se virem aí. Eu não quero saber da situação. Como se isso fosse resolver a questão do conflito. Como é que o conflito entre Sara e Agar é lidado? Com vingança. Com vingança. Quando você olha lá para o capítulo 21, veja, capítulo 21, versos 8 a 10, nós vemos sobre o nascimento de Isaac, e o texto diz assim: o menino cresceu e foi desmamado. Está falando de Isaac. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, e estava rindo de Isaac. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Ela viu Ismael caçoando de Isaac. E qual é a reação de Sara diante do conflito? Vingança. Eu vou me vingar dele, vou me vingar dela. Eles não vão mais permanecer aqui, eles não vão mais viver aqui. Sou eu ou ela? Escolha, mande-a embora. E o Abraão faz isso. Veja, nós estamos falando de algo que aconteceu lá no Antigo Testamento, muito tempo antes de nós, 5.000, 6.000 anos antes da gente. As coisas mudaram. Os conflitos mudaram desde então. Como nós lidamos, na maioria das vezes, com os nossos conflitos familiares mudaram. Nós continuamos lidando com muitos conflitos com indiferença. Quando nós assumimos que uma determinada pessoa da família, por exemplo, morreu para nós. Já ouviu essa expressão? Fulano morreu para mim. Então nós fingimos que ela não existe mais, mesmo que a gente esteja no mesmo ambiente que ela. A gente simplesmente desconsidera a pessoa.
Nós continuamos lidando muitas vezes com nossos conflitos com vingança. Nós fazemos isso quando a nossa resposta é de retribuirmos ao outro o suposto mal que ele nos fez. Não nos satisfazemos até que a gente consiga criar uma situação onde aquela pessoa ficará em grande dificuldade com o restante da família. A gente continua lidando com conflitos, com segregação, com separação. Quando nós resolvemos que não vamos mais participar e nos envolver com qualquer contexto familiar. Talvez alguns de nós aqui, nesse exato momento, estejam vivendo situações assim, de conflitos dentro da sua casa, dentro da sua família. Um irmão que você tem a tristeza de ver que você consegue reunir toda a família, mas ele não quer ir, ele não vai. Um filho que está sem falar com o irmão. Conflitos. O que nós temos que entender é que essas resoluções aqui, elas não resolvem os conflitos. Elas podem aparentemente trazer soluções, mas na verdade elas não resolvem, os conflitos continuam lá, continuam presentes. Então, se nós não resolvemos conflitos assim, dessas maneiras que Abraão e a família dele resolveu lidar com os conflitos, como é que nós lidamos com os conflitos a partir do Evangelho? Veja, primeiro, nós lidamos com os conflitos a partir do Evangelho reconhecendo a presença soberana de Deus em meio aos nossos conflitos. Nós temos uma mania de achar que se Deus está presente, então nós não vamos ter problemas. Mas isso não é verdade. Nós temos que entender que nós vivemos num mundo marcado pela queda, um mundo marcado pela desconexão. O nosso mundo, ele é marcado por problemas. O que o Evangelho nos diz não é que se Deus estiver conosco, a gente não tem mais problema na vida. O que o Evangelho nos diz é que mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao caos, Deus está presente. Nós precisamos reconhecer então a presença soberana de Deus em meio aos nossos conflitos. Veja, Deus estava com Ló em meio aos seus conflitos. Em Gênesis capítulo 19, nós somos informados que aquela decisão, aparentemente, proposta por Abraão, que iria solucionar o problema do conflito dele com Ló, na verdade gerou um conflito maior ainda, porque o Ló escolheu as campinas, e ele foi descendo até chegar em Sodoma, e ele estabeleceu a residência dele em Sodoma. E quando os anjos do Senhor chegam em Sodoma, porque Deus vê o pecado de Sodoma e Gomorra, a rebelião de Sodoma e Gomorra, e ele diz, não dá mais, eu vou destruí-la, e ele envia 2 anjos para dar uma supervisionada. Quem é que eles encontram sentados na porta da cidade? Ló. Você sabe quem é que sentava na porta da cidade? Juízes. As pessoas que tinham autoridade dada pela cidade para julgar situações. Quem está sentado lá? Ló. Ló não só desce até Sodoma, como Ló passa a participar da vida de Sodoma, e ele participa tanto da vida de Sodoma que ele se torna um sujeito importante em Sodoma. Ele se torna um dos juízes em Sodoma. A gente vê isso mais uma vez quando os anjos chegam e pedem para Ló, os homens de Sodoma chegam e pedem para Ló que coloque os anjos, que eles não sabiam que eram anjos, achavam que eram homens, para fora, porque eles queriam abusar deles, e Ló sai, tenta remediar, tenta negociar, e ele diz assim, quem foi que constituiu você juiz sobre nós? Ele tinha uma autoridade, mas nessa hora, eles dizem, esse cara é um estrangeiro, o que ele está querendo? Então a cidade se rebela contra Ló. No entanto, no meio do caos de Ló, nós vemos a presença de Deus. Como é que nós vemos isso? Deus vai até Abraão, e Deus diz para Abraão o que estava para acontecer com Sodoma, esperando que Abraão interceda por Sodoma. E Abraão começa a orar. E a oração de Abraão é, Senhor, se houver tantos justos, o Senhor vai destruir a cidade. E ele vai indo, até ele chegar. Abre aí a sua Bíblia no capítulo 19, até
ele chegar no verso, pode olhar aí no verso 32. Então Abraão disse ainda: não te irrites, Senhor, mas permita-me fazer só mais uma vez, falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? 10 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus respondeu: por amor aos 10 não a destruirei. E aí o texto diz assim: tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Quando eu leio esse texto, eu sempre fico me perguntando: e se Abraão continuasse? Será que Sodoma teria sido poupado? E se Abraão tivesse dito: Senhor, se encontrarem 5 justos? E se encontrar 3? 4, né? Ló, a esposa, as 2 filhas. Será que Deus teria destruído a cidade? Deus não mata o justo com o injusto. Por isso os anjos vão e tiram Ló da cidade. A vida de Ló está um caos, está em conflito, e a maneira de Deus, do Evangelho lidar com isso na vida de Ló, é o reconhecimento de que Ló está sob a proteção do Senhor. Agora, quando a gente olha para Agar, a gente vê que Deus também estava com Agar no meio dos seus conflitos. No capítulo 16, dos versículos de 6 até o 13, a gente vê assim: respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que você achar melhor. Então Sarai, tendo tanto maltratado Agar, que essa acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Respondeu ela: eu estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então um anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais um anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e você vai dar o nome a ele de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra os seus irmãos. E aí a gente tem o conflito da Síria até hoje. Descendentes de Ismael. Porque Deus estava com Agar. Deus disse para Agar: volte para sua senhora. Eu estou com você no meio do seu conflito. Eu sou o Deus que te vê. Esse é o nome que Agar dá a Deus. Mas Deus também estava com Abraão e com Sara em meio aos conflitos deles. Em Gênesis, no capítulo 21, versos 8 a 13, você lê aí aquela situação em que nós já lemos, né, em que Sara vê, né, Isaac sendo caçoado pelo Ismael. E aí eu vou ler a partir do verso 11, e isso perturbou, e ela diz que ela quer que o Deus mande embora Ismael e Isaac. Ismael, né, para que ele não continue com Isaac. E o texto diz assim: isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Deus estava com Abraão e com Sara em meio ao conflito deles. O Evangelho mostra que Deus também está comigo e com você em meio aos nossos conflitos familiares. Assim como Deus esteve com Ló, assim como Deus esteve com Agar, assim como Deus esteve com Abraão e Sara, Deus está comigo e Deus está com você em meio aos nossos conflitos. Não ache que porque você tem um conflito na sua vida, um conflito na sua família, um conflito no seu casamento, um conflito com seu filho, um conflito na sua história, que Deus te esqueceu.
Ele não te esqueceu. Ele está soberanamente comigo e com você. O Evangelho nos ensina a lidar com os nossos conflitos também, nos mostrando a importância de nós submetermos a nossa vida ao governo soberano de Deus. Como é que isso acontece nessas histórias? Veja, Abraão ora por Sodoma e por Gomorra. Deus diz para Abraão que ele deveria orar. Ele diz assim no capítulo 19, eu vou esconder de Abraão aquilo que eu estou para fazer, ele vai ser pai de uma grande nação. Através dele, eu vou mostrar para as nações da terra como elas devem se relacionar comigo. Então eu vou esconder dele? Não. Aí Deus vai até Abraão, e a expectativa de Deus em relação a Abraão é que Abraão interaja com ele, participe com ele daquilo que está acontecendo. E aí nós temos esse capítulo 16, dos versículos 16 até o 33, essa interação, capítulo 18, desculpa, essa interação de Deus com Abraão, na sua intercessão. Nós vemos essa questão da submissão ao governo soberano de Deus na vida de Agar, quando Deus diz para Agar que ela deveria voltar para a casa de Sara, no capítulo 16, como nós falamos, e Agar volta. Agar volta. O texto do capítulo 16 termina da seguinte maneira: Agar teve um filho de Abraão e esse lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Veja, quem deu o nome? Abraão. Isso significa que Agar voltou. Nós sabemos que Agar voltou também porque no capítulo 21, como nós já mostramos aqui, o Ismael está lá caçoando do Isaac, que nasceu. Então, Agar recebe uma orientação de Deus e ela se submete a essa orientação de Deus. Ela volta para sua senhora, ela volta para a casa de Sara. Nós vemos essa submissão ao governo soberano de Deus na vida de Abraão, quando ele atende o pedido de Sara. E por que ele atende o pedido de Sara? Quando Sara diz assim, eu não quero que a filha de uma escrava, o filho de uma escrava cresça com o nosso Isaquinho. Eu não quero. Não vou admitir isso. O texto diz que o Abraão fica, verso 11, isso perturbou demais Abraão porque era um filho seu. Mas no verso 14, diz assim, na manhã seguinte Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Por que Abraão fez isso? Por que Abraão ouve Sara? Atende Sara? Porque na verdade, ele se submete ao Senhor, não à vontade de Sara. Deus diz para Abraão, no verso 12, mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. E aí o que Abraão faz? Ele obedece. Cada um desses conflitos, eles foram resolvidos porque as pessoas ouviram a voz de Deus e elas se submeteram ao que Ele estava mandando que fosse feito. Se eu e você enfrentamos conflitos nas nossas famílias, e nós enfrentamos, nós vamos ver esses conflitos serem resolvidos, não através das nossas estratégias, não através das nossas escolhas, seja segregação, seja vingança, separação, indiferença, mas à medida que nós ouvimos a voz do Senhor e nós submetemos aquilo que Ele está dizendo para que a gente realize, para que a gente faça. Nós não podemos resolver os nossos conflitos, queridos e queridas, exigindo que Deus haja da maneira que nós programamos. Esse é um problema que a gente tem. A questão não é que Deus não age, a questão é que muitas vezes nós queremos que Deus haja do jeito que nós queremos que Ele haja. Mas o que eu e você precisamos fazer é nos submeter à sua palavra que nos foi revelada.
É à medida que a gente lê as Escrituras, entender que as Escrituras estão revelando para a gente a voz de Deus e a direção de Deus para a nossa vida. E nos submetermos a ela, mesmo que não seja fácil. Você acha que foi fácil para Agar voltar para a casa de Sara? Você acha que só porque Agar voltou para a casa de Sara, a Sara parou de ficar lá apurrinhando ela? Claro que não. Mas Agar tinha tido um encontro com o Senhor, tinha ouvido a voz do Senhor e estava recebendo a direção do Senhor. Mas, em último lugar, o Evangelho, ele opera na resolução dos nossos conflitos, à medida que nós experimentamos da redenção que apenas o Evangelho pode nos oferecer. Não adianta apenas, eu preciso falar isso com muito cuidado, ok? Porque talvez você esteja passando por um conflito muito sério. Mas eu quero dizer para você o seguinte: não adianta apenas resolver o conflito específico que você esteja vivendo. Novos conflitos virão. Há necessidade de redenção. Não só de solução de conflito, mas de redenção de vida. De transformação de vida. E isso só o Evangelho pode fazer. A vida de Ló foi redimida em Sodoma. Ló foi redimido em Sodoma. Deus o tirou de lá. Apesar dele estar se assentando já na porta da cidade, Deus olha para Ló e o vê a partir da justiça de Jesus e o considera um justo e o tira de lá com a sua família. E aí Ló vai aparecer lá em Hebreus capítulo 11. Por quê? Porque ele foi redimido. A gente vê a redenção na vida de Agar. Agar foi redimida no deserto de Parã. Quando Abraão manda Agar embora com o seu filho, é um dos trechos mais belos dessa história. Veja, abra sua Bíblia em capítulo 21, verso 15 diz assim: quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali a distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Ouça isso. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus, do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Deus ouviu o choro do menino. Deus ouve o seu choro. Deus ouve o meu choro. Deus ouve, nos ouve na nossa dor. No meio dos nossos conflitos, Ele nos ouve. Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Uma das cenas mais lindas de redenção. Uma escrava banida com seu filho, redimida pelo poder do Evangelho. Deus estava com o menino, Deus estava com Ismael. A descendência de Abraão vai ser chamada de Isaque, mas Deus estava com Ismael. Deus ouviu o choro do menino, Deus abriu os olhos de Agar. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? O nosso mundo é cercado pelo outro mundo. O reino de Deus não é uma realidade que está lá, o céu não é uma realidade distante, o céu é uma realidade que
está aqui e nós vivemos dentro dela sem enxergá-la. Deus baniu Adão e Eva do jardim, e Ele colocou um anjo na porta do jardim, e aí o jardim não pôde mais ser visto. Sabe, dimensões? Onde é que estava esse riacho? Ele estava lá, mas do lado do reino de Deus pleno. E aí Deus abre os olhos de Agar, e Agar enxerga o céu. Ela enxerga algo que estava lá e que ela não estava enxergando, mas estava lá. Uma fonte a jorrar lá, do lado dela, mas ela não via. E Deus disse, ok, eu vou mostrar para você. E aí Ele abre. E o que existe lá, passou a existir aqui. O que existe plenamente na eternidade, passou a ser visto aqui. Redenção. É isso que Deus faz o tempo todo, na nossa história, com a nossa vida. Mas Deus também vai agir com redenção na vida de Abraão e Sara. Abraão e Sara foram redimidos no Monte Moriá. Isaac se transformou num ídolo para Abraão e para Sara. Não faça da sua família um ídolo na sua vida. Não faça da sua família e dos seus filhos deuses para você. A razão de ser da sua existência, por mais que nós amemos as nossas famílias, a razão de ser da nossa existência não pode ser a nossa família, não pode ser o nosso casamento, não pode ser o nosso filho. A razão de ser da nossa existência tem que ser Deus. Isaac se transformou num ídolo para Abraão e para Sara. E o que Deus faz? Ele redime Abraão e Sara. Ele diz, no capítulo 22, leve para o Monte Moriá Isaac, Abraão, e sacrifica-o a mim. Entrega-me aquilo que você julga ser mais precioso. E Abraão vai. Mas aí o que Deus faz? Na hora de Abraão sacrificar Isaac, o anjo do Senhor que falou com Ló, o anjo do Senhor que falou com Agar, fala com Abraão e diz, guarde teu cutelo, não faça mal ao menino. Eu já sei que o seu coração voltou inteiramente para mim. E aí, assim como acontece com Agar no deserto e a fonte, acontece com Abraão, ele ergue os olhos e ele vê um cabrito que estava preso num arbusto, na frente dele, pelos chifres. E ele toma o cabrito, e ele sacrifica o cabrito, no lugar de Isaac. Um cabrito inocente, morre, no lugar de Isaac. E Deus redime a minha vida e a sua vida em uma cruz. Deus redime a minha história e a sua história em uma cruz. Quando Jesus, vivendo a sua vida de forma perfeita, assume a nossa rebelião e sobe naquela cruz, dá a vida dele naquele madeiro, verte o seu sangue, parte seu corpo por nós. O que Deus está fazendo é redimindo a nossa história. O Evangelho resolve os nossos conflitos de forma efetiva, porque Ele redime a nossa vida. Ele redime nossa família. Ele redime os nossos ídolos. Eu quero terminar essa manhã convidando você a trazer o seu conflito na presença do Senhor. Essa manhã. Qual é o conflito, ou quais são os conflitos que você tem vivido e tem experimentado na sua família, na sua casa? Eu quero convidar você para a gente orar nesse momento, pedindo que aquilo que existe lá, plena redenção, plena cura,
plena restauração. Aquilo que existe no reino de Deus que vai chegar um dia de forma plena, seja trazida para nós agora, e a gente possa beber disso agora, como Agar pôde beber com Ismael da fonte daquela água. Vamos orar? Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu gostaria de orar por você. Gostaria de orar pela sua família. Eu gostaria que nós começássemos esse mês da família assim, pedindo que Deus viesse com graça e poder sobre nós, sobre os nossos conflitos, e nós pudéssemos ver o poder da sua redenção operando na nossa história, na nossa casa, na nossa família. Nós podemos fazer isso. Vai ficar difícil vir aqui no meio, mas eu gostaria que você viesse pelas pontas. Eu gostaria de orar por você e pela sua família. Se você está com a sua família aí, se você está vivendo um momento específico de conflito, eu gostaria de orar por você. Eu queria que você saísse do seu lugar, que você viesse aqui para a gente poder orar junto, eu poder orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família. Pode chegar mais para cá, ok? Amém, Senhor. Pode vir, nós. Ok. Eu queria pedir agora, então, que os presbíteros pudessem vir aqui à frente. Pastor Pedro. Queria que nós formássemos aqui, também o pessoal da intercessão poderia vir. Queria que a gente formasse uma corrente aqui à frente, a gente estendesse as nossas mãos. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, nós reconhecemos como famílias que nós temos conflitos nas nossas vidas. Alguns conflitos, ó Deus, são conflitos que nos machucam bastante, Senhor. Outros conflitos são conflitos, ó Deus, que às vezes nós passamos por eles sem nem muito bem senti-los, ó Deus. Deus, olha agora para a vida de cada um desses queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas que se colocam aqui diante do Senhor, ó Deus, reconhecendo, Deus, áreas de conflitos em suas vidas, nas suas casas, nas suas famílias, ó Deus. Talvez alguns conflitos sejam gerados, ó Deus, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, entre parentes, ó Deus. Outros talvez gerados por questões relacionadas à estrutura, ó Deus, ou talvez alguns conflitos mesmo trazidos, ó Deus, pela realidade da enfermidade. Sejam quais forem esses conflitos, nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, a vir agora sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Nós convidamos o Senhor a vir agora, Espírito Santo de Deus, sobre cada família aqui, ó Senhor, representada. Em nome de Jesus, nós pedimos redenção do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que assim como o Senhor redimiu a história de Agar, redimiu a história de Abraão, de Sara, assim como o Senhor redimiu, ó Deus amado, a história de Isaac, de Ismael. Senhor, vem e redime agora, Deus, em nome de Jesus, cada casamento, cada família, cada relacionamento de pai com filho, cônjuges, ó Deus amado, parentes, ó Deus, mais distantes, em nome de Jesus, que o teu reino venha. Senhor, abre como o Senhor abriu os olhos de Agar para que ela visse a fonte de água a jorrar, que o Senhor abra os olhos desses queridos em nome de Jesus, para que eles enxerguem a água viva, abundante, que jorra do trono da tua graça para a vida deles, para a vida dos seus familiares, da sua casa, Senhor. Obrigado pela cruz, obrigado porque naquele lugar Jesus nos redimiu. Obrigado porque o Senhor redimiu a nossa história, e nós cremos que a redenção da nossa história pode trazer redenção para a nossa família, e a redenção para a nossa família pode trazer, Senhor, redenção para os nossos conflitos, e nós pedimos em nome de Jesus que isso seja feito assim, com grande poder da parte do Senhor, essa manhã, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor, amém, aleluia, louvado seja o Senhor. Abençoe quem está perto de você. Dê um abraço na pessoa e diga em nome de Jesus, eu te abençoo.
Abençoa aquilo que Deus fez na sua vida.